promessas. Queria falar um pouco de promessas. Quando nós falamos de religião, quando nós falamos de tudo relacionado a espiritualidade, vem muito forte essa palavra, porque outrora nós fazíamos promessas a Deus, nós pagávamos promessas, e assim a nossa vida ia barganhando com os céus, entre eu querer ganhar algo de Deus, e eu prometer algo para Deus. Se Ele fizesse tal coisa na minha vida, então eu faria tal coisa para Deus. E grande parte das coisas nós pensamos que Deus se agradaria talvez. E dentre as muitas coisas que você já prometeu para Deus, desde fazer alguma coisa em relação ao nome dos seus filhos, ou subir alguma escadaria de joelhos, ou ir a um determinado lugar, nós sempre temos a ideia de que Deus precisa que a gente pague algo para Ele, para que Ele então faça algo para nós. E é uma ideia distorcida, porque na verdade Deus já fez tudo por você de graça. A palavra graça na vida, ela vem para mostrar para ti de que você não precisa pagar a Deus alguma coisa. E nós usamos muito a palavra, eu vou pagar uma promessa. E obviamente que se você prometeu, a Bíblia diz, né, seja rápido em cumprir o que você prometeu. Mas a Bíblia não pede para que você prometa. Por quê? Porque é de graça. Imagine você no aniversário do seu filho, você traz um presente para ele. E você comprou a bicicleta que ele queria, o videogame, ou enfim, o que ele estava pedindo para você. E quando você entrega para ele, ele te agradece, ele te abraça, e ele diz, pai, eu vou te pagar isso aqui. Daí tu diz, filho, é teu presente? Não, isso aqui é bom demais, vou te pagar. Filhote, é teu, cara, estou dando isso aqui para ti porque eu te amo. Quando eu soube que ia ter um filho, esse presente já estava incluso. Quando o médico disse, você está grávida, o presente já existia. Eu só não sabia o dia que eu ia entregar, mas já está tudo aqui, os presentes que eu vou dar para você, os abraços que eu vou dar para você, os beijos, as noites que eu vou passar acordado do teu lado, já estava tudo no pacote. E o teu filho olha para você, pode falar, vou te pagar. É exatamente o que nós fazemos com Deus. Deus nos dá as coisas, Deus nos abençoa, e tem coisas que nós nem aproveitamos ainda, que nós nem sabemos que temos. Mas quando nós recebemos algo, ou quando nós estamos para receber algo, nós já queremos dizer para Deus que vamos pagá-lo. E isso vem de um sentimento que nós temos de não ficar devendo nada para ninguém. Algumas pessoas têm esse sentimento, outras nem ligam para isso, né? Ficam devendo mesmo. Mas algumas pessoas têm esse negócio, não, eu vou ficar devendo para ninguém porque eu não quero ficar preso a essa pessoa. Então, eu quero deixar tudo quitado para ninguém depois apontar o dedo para mim e dizer assim, mas aquela vez eu fiz para você. E nós temos isso com Deus. A Bíblia tem mais ou menos, alguns teólogos falam a respeito disso, que nós temos mais de 30 mil promessas na Bíblia. 30 mil promessas que estão na Bíblia Sagrada. E os princípios para a gente tomar posse dessas promessas, os princípios são mais importantes talvez do que simplesmente saber que elas existem. Como nós fazemos para acessar isso? Como nós fazemos para viver isso? Sem que a gente esteja sempre querendo pagar a Deus de alguma forma, ou tenha um sentimento de dívida. E grande parte do que nós não recebemos de Deus tem a ver com o nosso desconhecimento. Eu desconheço de que eu tenho direito, eu desconheço de que Deus preparou isso para mim. Eu desconheço que Deus tem promessas para cumprir na minha vida, que grande parte de nós espera que um dia um profeta levante, coloque a mão na nossa cabeça e diz, eis que te digo, filho, assim, assim, assim há de acontecer na tua vida. Então, eu tenho uma promessa de Deus. Deus me chamou para o ministério, diz, grande é a obra na tua vida, e eu vou te levar para as nações. E a gente diz, uau, agora sim, eu vou receber uma promessa de Deus. Não,
As promessas de Deus já estão na Bíblia Sagrada para você, elas já existem. E por mais que Deus especificamente nos entrega algumas promessas, existem outras que elas já existem. E por mais que ela esteja escrita na Bíblia, e isso pareça de uma maneira muito genérica, porque se eu leio e você lê, a mesma promessa vai acontecer para os dois? Sim, porque Deus tem maneiras corretas de adequar para cada um a promessa que Ele já fez. Vai cumprir-se na minha vida dentro do meu chamado, vai cumprir-se na sua vida dentro do seu chamado. O grande problema é que nós desconhecemos o que Deus tem para nós, e desconhecemos porque desconhecemos a palavra de Deus. Se eu não conheço a lei, se eu não conheço os meus direitos trabalhistas, pode ser que eu deixe de receber alguns benefícios, algumas coisas. Existem algumas leis que dizem: se você trabalhou no outro ano tantos meses e ganhou até tanto, então no outro ano você tem o direito ao PIS, que é o chamado 14º. E aí algumas pessoas deixam aquele dinheiro parado lá porque não sabem que podem recebê-lo, mas existem algumas regrinhas para recebê-lo, e as pessoas não buscam, não sabem, não conhecem, até que alguém então fala para elas: será que eu tenho direito? Eu vou pegar aqui meu CPF e vou lá consultar. E daqui a pouco tem dinheiro lá. Que coisa boa, né? Quando a gente descobre que tem dinheiro, tão bom quanto botar as mãos no bolso da calça que você não usa 2 meses e tem R$50 lá dentro, que você recebeu, botou lá e esqueceu. Gente, dá para falar em língua estranha quando acontece isso. Que coisa boa. Faz uns anos que não acontece comigo, mas já aconteceu. Que coisa boa, que sentimento maravilhoso. A questão é de que quando nós não conhecemos as leis, nós deixamos de receber muita coisa, nós deixamos de receber coisas que são nossas por direito. Por isso que quando você conhece a Bíblia Sagrada, você passa a entender de que você pode orar pedindo algumas coisas. A Bíblia fala do profeta Daniel, e Daniel, ele teve um entendimento de que, segundo aquilo que Deus tinha falado na sua palavra, os anos de cativeiro, porque eles estavam presos na Babilônia, o povo de Deus estava preso na Babilônia, mas Daniel entendeu que deveria ser 70 anos, e ele entendeu e ele começou a buscar a Deus por uma resolução daquilo, porque Deus já venceu aqui, a tua palavra falou tal coisa, e ele começou a buscar o entendimento, porque a busca levou ele ao conhecimento. Nós precisamos buscar. Se você não tiver o entendimento, você sempre fará um caminho mais longo. Eu me lembro que quando eu não morava em Jaraguá do Sul, eu ia em determinados lugares por algumas ruas, e eu não conhecia a cidade, então não era uma época em que GPS era uma coisa popular, ele era apenas um aparelhinho para algumas poucas pessoas que tinham, não tinha nos celulares. E apesar de eu parecer muito velho falando isso agora, a tecnologia deu um pulo aí nesses últimos anos, né, gente? Convenhamos. E eu me lembro que eu estava ali pelas imediações da Vila Lense, e eu precisava ir para Nereu, e eu não conhecia. Da onde eu estava na Vila Lense, era rapidinho, gente. Era descer uma rua, acessava Chico de Paula, Marcola, que deixou de ser Marcola já faz tempo, mas vai ser sempre Marcola. Marcola, Nereu. Gente, era questão de 2 minutos, estava no Marcola, mas eu não conhecia. Aí eu voltei, subi Irmão Leandro, aquele morrão, desci, aí acessei quem vai para o Jaraguá esquerdo, fui, voltei lá na Tifa Martins, subi tudo aquilo, desci lá nos fundos do Chico de Paula, aí eu fui até o Marcola, e aí depois eu fui para Nereu. Por que eu estou falando isso? Porque isso é a gente
quando não vem no start. Quinta-feira. O pessoal do start está aplaudindo. Isso é quando a gente não aprende a palavra de Deus. Porque você poderia acessar o lugar da bênção muito mais rápido, mas nós damos uma volta, sem necessidade. Nós passamos por um lugar muito mais longe, demoramos muito mais tempo, porque desconhecemos um caminho mais próximo. E a palavra de Deus, quando nós aprendemos ela nos dá caminhos, formas, não são atalhos. Os atalhos são perigosos, mas elas são caminhos, eles já existem, eles são trilhados por muitas pessoas, e nós às vezes reclamamos assim, tanta gente consegue, por que eu não? É uma coisa de Deus comigo, porque eu nunca consigo, eu nunca chego, porque quando eu consigo tal coisa, as outras pessoas já estão lá na frente. Por quê? Às vezes não é o problema contigo, é o problema porque Deus tem alguma coisa contra você, é por não conhecer. O conhecimento te dá acesso, conhecer as promessas de Deus te dá acesso. Depois, em segundo lugar, vem uma apatia, aquele negócio, né? Mas aí tem que vir, assim, todo domingo, né? É na quinta? Pois é. Mas daí se for obreiro tem que vir nessas reuniões aí de obreiro. Vai ter escola de obreiro também agora, né? A gente já trabalha tanto nessa vida, né? São opções. Algumas pessoas têm uma apatia muito grande, não buscam, uma preguiça espiritual e nunca evoluem. Uma infantilidade espiritual no sentido de querer receber sempre. Que quando a gente começa a trilhar o caminho, sempre tem alguém que nos auxilia, alguém que nos discipula, alguém que nos ajuda, alguém que está dizendo, não é por aqui, olha, assim que se estuda, é assim que se ora, vem cá meu irmão, vou orar por você. E se nós não tivermos uma maturidade espiritual, nós passamos a vida querendo que os outros façam por nós. Sabe aquele garotinho de 40 anos que ainda mora na casa da mãe, e que está tudo tranquilo, por quê? Porque ele chegou do trabalho, ele não faz nada, sabe, ele faz as coisinhas dele, sabe, joga o game dele, sai, tem as suas aventuras, mas ele sabe que a casa da mãe sempre está ali, e ele não tem uma emancipação. Nós precisamos emancipar espiritualmente, nós precisamos crescer, nós precisamos ter maturidade, no sentido de entender assim, eu preciso que aquele irmão agora cuide de outras pessoas, e eu agora já estou grande o suficiente para cuidar de alguém também, e eu preciso ter conhecimento para isso. Por isso que quando nós éramos crianças, alguns aqui que viveram uma outra época, né? Os mais velhos cuidavam dos mais novos em casa, não era assim? O filho mais velho cuidava do mais novo, e assim é, porque o pai e a mãe tinham que trabalhar, e aí o mais velho administrava ali, daqui a pouco o mais velho tinha que sair trabalhar também, já passava o cajado para o outro, e assim ia, porque isso de alguma forma ia dando uma maturidade que nós precisamos para a vida, mas espiritualmente nós precisamos também, e entender que nós temos essas promessas de Deus, faz com que a gente avance para elas, e a gente vença essa preguiça, essa apatia, essa infantilidade espiritual, e entra uma outra coisa. Eu gostaria de ler um verso da palavra de Deus antes, e ele está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 20, e depois eu quero dar continuidade aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e verso de número 20. Novo Testamento, cartas de Paulo, se você quiser anotar aí, diz assim o texto, de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, ou seja, de Cristo, o amém, é pronunciado por nós, para a glória
de Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Quantas forem as promessas feitas por Deus? E eu já disse para você que nós temos mais de 30 mil promessas. Tantas tem em Cristo o sim. Por isso Jesus no Evangelho disse o quê? Tudo aquilo que pedires em meu nome. O que avaliza de você conseguir as promessas é o nome de Jesus. O nome de Jesus te garante, te dá garantia de que você vai ter as promessas. Por meio dele, ou seja, por Jesus, veja bem, em nenhum outro canto da Bíblia você vai ver que é em nome de outra pessoa, a não ser pelo nome de Jesus, porque ele mesmo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É no nome de Jesus que nós conquistamos, que nós conseguimos, que nós chegamos. O amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Nós dizemos que assim seja, porque apesar de existir promessas, eu e você é que tomamos posse ou não tomamos posse. Somos nós que determinamos de alguma forma se vai acontecer, ou se não vai acontecer na nossa vida. E às vezes o que acontece é uma racionalização da fé. Eu coloco tanta razão naquilo, que eu não consigo crer que pode acontecer comigo. Eu não consigo crer que a minha vida pode mudar, que a vida da minha família pode mudar. Eu não consigo acreditar nas coisas que são contadas na igreja. Eu não consigo acreditar de que esse testemunho pode ser verdade na minha vida também. Eu não consigo crer, porque eu estou sempre passando pelo viés da razão. Eu não consigo ver de que isso é possível acontecer, porque o médico disse que não tem como, é terminal. Será que adianta orar? Será que não é a vontade de Deus? Se é a vontade de Deus, se não é a vontade de Deus, deixa Deus decidir isso. Aquilo que a palavra diz para você é que colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então pode ser que essa promessa possa acontecer na minha vida também. Eu vou botar a mão e vou orar. Você entende que a vontade de Deus vai continuar sendo soberana, mas a minha questão aqui é de que existem promessas que dizem de que há cura, de que Deus faz milagres. Então eu vou acessar essas promessas, porque pode ser que elas vão se cumprir na minha vida. Elas existem. É a mesma coisa que nós aceitarmos, não, nem vou tomar remédio, porque, gente, o remédio existe, tome ele. Isso não quer dizer que você não possa orar. Tu entende que uma coisa não cancela a outra. Por muito tempo a gente pensou, não, vou jogar tudo isso aqui fora, porque Deus vai me curar, e vai acontecer tal coisa, e muitas vezes nós entramos num caminho de imprudência. A questão toda é, sua fé não pode ser abalada pelas circunstâncias que você está inserido. Não pode. Existem promessas, e ele diz, todas as promessas feitas por Deus, ou seja, mais de 30 mil promessas que estão na Bíblia Sagrada, já tem um sim de Deus, de Cristo, ou por Cristo, tem um sim, está tudo garantido aqui por lei, é seu, e agora é acessado por meio do amém, que nós falamos para a glória de Deus. Eu digo, assim seja, vai acontecer na minha vida, eu tomo posse disso, eu recebo, Senhor, eu creio, eu acredito nisso, pode acontecer para mim, pode acontecer na minha vida. O princípio fundamental para receber é o que então? Acreditar. Aquele que crer em mim, diz a Bíblia, ou para todo aquele que crer. Por que a palavra de Deus fala tanto a respeito disso? Para todo aquele que crer, e quando crer em mim, e se crer, e se você acreditar. Por que a palavra fala isso? Porque a fé é esse dínamo que acende a luz necessária para que você possa enxergar o que está diante de você. Eu não sei aqui se todos têm conhecimento do que é um dínamo, mas quando eu falo em dínamo, apesar de existir tantos dínamos, né, eu só consigo lembrar de um aparelhinho que tinha na bicicleta da minha oma. Era um aparelhinho pequenininho assim, perto do rodado da bicicleta, que quando a gente apertava para o lado, ele encostava,
E conforme a roda girava enquanto ela pedalava, aquele dínamo girava junto. E quando ele girava, ele fornecia uma luz que vinha para uma pequena lanterna que tinha na frente da bicicleta, porque eles iam trabalhar de madrugada e eles não tinham energia elétrica na rua. Conforme pedalava, acendia aquela luz. Isso é um dínamo. Então ele trabalha por uma tração motora. Se você pedalasse mais luz. Se andasse devagarinho, a luz era bem fraquinha. Gente, isso é como a fé. À medida que você vai exercitando a tua fé, a luz vai se acendendo diante de você, e você vai conseguindo ver o que está ali esperando por ti na frente. O grande problema é que às vezes nós vamos numa vagarosidade espiritual tão grande, que mal e mal nós conseguimos ver o que está diante de você. Olha o buraco aí, olha a pedra aí, e já não dá mais para desviar e você acaba caindo. Mas à medida que você avança, à medida que você faz tração ali, a luz vai se acendendo diante de você. A fé como exercício, e à medida que você se exercita mais peso você vai conseguindo pegar, porque você está preparado, o teu corpo está preparado para algo maior. É por isso que a Bíblia Sagrada não vai fazer efeito nenhum na vida de quem não movimenta a sua fé. Se você ainda acha que tudo vai acontecer pela sua razão, infelizmente, o teu cristianismo está fadado ao fracasso. Sempre vai necessitar de fé, sempre vai necessitar de acreditar, sempre vai necessitar de tirar o pé de dentro do barco e colocar sobre as águas, e elas vão se tornar chão diante de você. Sempre vai precisar disso. E isso é a fé que movimenta. Entramos num outro ponto. Porque necessito de fé para acreditar que essas promessas pertencem a mim também. Porém, não é apenas acreditar e dizer, vai acontecer. Porque daí eu vou para a rede, né? E digo, um dia vai acontecer. Oh Jesus, coisa boa. Eu aqui descansando enquanto tu trabalha para mim, Senhor. Em algum momento, o pessoal da VEC vai aparecer aqui em casa me oferecendo trabalho. Vai acontecer, eu sei que vai acontecer, eu acredito. Bro, não vai acontecer não, cara. Tu está ligado que, por mais que eu precise acreditar, que eu devo acreditar, de que a minha fé precisa mover, é necessário de que eu obedeça a palavra de Deus e que eu cumpra as suas instruções. Há instruções deixadas na palavra de Deus, e que eu devo segui-las. E veja bem, pode até acontecer que um dia você escutou um testemunho na internet, ou foi numa igreja, num culto, e o cara falou, e eu estava na minha casa, e de repente bateram palmas lá, e vieram me oferecer uma grande oportunidade. Você diga, vai acontecer comigo a mesma coisa? Ei, Deus tem um propósito diferente para cada um, e uma instrução diferente para cada um. É interessante que os pedidos são diferentes, nós fazemos pedidos diferentes, mas segundo o propósito que Deus tem para cada um, Ele nos dá respostas, tanto diferentes, quanto as perguntas que fazemos, e quando nós fazemos perguntas iguais a do outro, porque nós somos uma pessoa única neste mundo, a resposta vem diferente. Sempre vai vir diferente. Estava olhando para um texto de Gênesis 12, mostra que Deus dá uma direção para Abraão. É interessante que Ele não dá um destino. Ele diz que o destino existe, mas Ele dá uma direção. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Existe um destino? Sim, Deus diz, eu te mostrarei. Mas Ele não deu uma instrução? Deu. Sai desse meio aqui. Deus manda instruções e diz que haverá um destino. Deus não te mostra o teu destino com tudo que vai acontecer no caminho, porque senão você desiste. Deus mostra para José um lindo sonho. Então existe esse destino, existe. Mas ele ficou sabendo como é que era o caminho? Não. Porque se ele visse os irmãos dele jogar ele no poço,
se ele visse sendo escravo, se ele visse tudo o que ele passaria, talvez isso comprometesse ele a chegar aonde ele chegou. Deus tem instruções para você, e Ele quer que você acredite de que o destino está garantido por Ele, pela sua palavra, por sua promessa. Para Abraão Ele disse: sai. E para Noé, o que Ele disse? Entra. Dois homens de Deus, né? Por que tem instruções diferentes? Porque são circunstâncias diferentes, situações diferentes, propósitos diferentes. Então, enquanto para Abraão ele está dizendo sai, para Noé ele diz entra. O segredo é obedecer as instruções. Ficar ou sair depende das situações em que você está e que Deus tem de projetos para a sua vida. Deus, por que para fulano tu disse sai, para mim agora tu só diz fica, resiste? Porque a tua história é diferente. E eu estou falando aqui o básico, o que nós chamamos de chover no molhado. Mas entenda de uma vez por todas, não se desespere porque a promessa de Deus ainda não se cumpriu na sua vida. Não se desespere porque você não está tendo uma resposta de Deus, porque as respostas de Deus, elas têm um tempo para acontecerem. Deus fala de destino e não mostra os acontecimentos, porque existe um tempo aonde Ele vai revelando, e Deus vai revelando aos poucos. Você não chega na primeira série do primário e a professora diz assim: entendeu aqui como é 1 mais 1? Tá, então essa aqui é a fórmula de Bhaskara, olha só. Não! Regra de 3? Não! Se soma, subtrai, multiplica, divide, aprende as primeiras equações, aí tu vai evoluindo, até que você aprenda fórmulas mais complexas. Assim é também na nossa vida. Existe um tempo para as coisas amadurecerem. E se você sabe quem te chamou, se você tem entendimento de quem é que chamou você, quem é que deu a vida por você, se você tem entendimento desse Deus que faz com que você saia de casa para vir a um culto, e você permanece aqui, louva, canta, recebe uma palavra, se você sabe exatamente de que isso não é apenas uma palestra motivacional, mas de que são instruções para o sucesso da sua vida, e para que você chegue no céu, e para que você alcance algumas coisas, sem dar o caminho mais longo para chegar, então você entende, se Deus prometeu para mim, vai acontecer, não importa quanto tempo vai demorar, porque tempo é uma das coisas mais mal entendidas na Bíblia Sagrada. Para algumas pessoas Deus respondeu no dia, hoje mesmo vai acontecer. Para outras pessoas demorou anos, meses. Abraão esperou por 25 anos uma promessa. José demorou 16 anos para entender o que tinha acontecido com ele. Caleb, 45 anos. Alguns de nós atrasamos a nossa promessa por tanto tempo assim, mas estes homens viveram isso e esperaram no Senhor, porque eles sabiam quem é que tinha prometido. E eu quero trazer para você exatamente isso: a promessa divina e a responsabilidade humana. Deus fez promessas, é sua responsabilidade lutar por elas, acreditar nelas, estar firme nelas. Podemos atrasar? Sim. Abraão com certeza atrasou um tempo a promessa dele, era para ser antes de 25 anos, mas ele andou por um caminho meio tortuoso aqui, andou fazendo umas coisas que não devia. Deus deu mais um tempinho para ele pensar, porque enquanto nós estamos envelhecendo, para Deus o tempo não passa. Então é responsabilidade nossa permanecer. Olha o que diz a Bíblia em Romanos, no capítulo 4, versos 19 até o 22. Eu vou ler aí para você, para que a gente possa estar avançando. Sem se esquecer, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade,
e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Esse texto de Romanos está mencionando Abraão, quase 100 anos de idade, e por mais que as pessoas viviam muitos anos nessa época, mas antes de Abraão é que nós temos os centenários. Na época de Abraão, já não se estendiam mais tantos os anos assim. Todavia uma coisa era certa, ele estava com 100 anos, e a Bíblia diz que ele já sentia o seu corpo sem vitalidade, não estava mais tão animado, como aquele garotão de 50, de 60, estava desanimado já. O ventre de Sara, ou seja, o costume das mulheres, as regras, não aconteciam mais, tinha passado a menopausa já. Aí Deus diz para você assim: vou te dar um filho, e tu começa a pensar, eu já estou numa situação que, a minha esposa, tadinha, tá, mas foi Deus que prometeu, então vai acontecer, eu não sei como, mas vai acontecer. Esses dias eu escutei uma mensagem e alguém dizia que Deus foi tão poderoso no seu agir, que eles acordaram pela manhã e eles estavam rejuvenescidos, e é por isso que mesmo depois de todos esses acontecimentos, Abraão e Sara ainda vão para o Egito, e o rei do Egito olha para Sara e acha ela bonita. Como é que uma mulher de 90 anos vai ser atraente? Quando Deus fez o milagre na vida deles, Deus fez um milagre por completo, deu uma recalchutada em tudo. Abraão e Sara foram rejuvenescidos pelo poder de Deus. Isso é uma coisa comum de acontecer? Não, isso só com muita fé. Mas foi o que eles pediram para Deus? Não, e aí é que entra o negócio, porque nós racionalizamos a fé. Pois é, Deus, como é que vai acontecer? Eu não sei, né? Porque olha só, minha esposa já não pode mais ter filho, eu já não posso mais ter filho, então o que tu vai fazer? Vai nos dar um filho de adoção? E a gente começa a dizer para Deus como Deus tem que fazer. Senhor, mas não tem, olha aqui ó, eu já fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, não tem mais como. E se tu não me responder hoje, daí mesmo que acaba, porque hoje ainda tem uma chance de nós fazermos isso, isso e aquilo. Gente, se você for como eu, quantas vezes eu disse para Deus o que Ele tinha que fazer? Mas olha só, Jesus, assim, 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 nós falamos para Ele, e ainda bem que o nosso Deus deve ter um senso de humor gigante, que Ele olha e diz assim, Ele sempre tem um meio de fazer um milagre na sua vida, de uma maneira que vai te surpreender. Ele tem um caminho para te conduzir, por onde você nem imagina, e a gente pensa, não, eu já estudei tudo, com a luzinha do nosso dínamo, a gente está dizendo, eu já estudei tudo aqui ó, mas a luz de Deus, que ilumina a eternidade, está vendo coisas que você não consegue ver com a sua mente humana. Por isso acredite, aleluia, glória a Deus. E aí tem um texto que eu quero ler com você, que está em Josué no capítulo 14, verso 7 em diante, e eu estou lendo isso aqui para fortalecer a sua fé. Não existe cristianismo sem fé, não existe igreja sem fé, mas precisa de fé. E o texto, preste bastante atenção no texto, diz assim ó, Caleb falando isso aqui, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra, e eu trouxe a resposta, como eu sentia no meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei, em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente,
pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos passados desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje eu tenho já 85 anos, e ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é a minha força agora, tanto para a guerra quanto para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste, estavam ali os anaquins, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Esse texto aqui, antes de dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, esse texto aqui, fala de Calebe, e você pode não entender direito esse texto, mas eu quero voltar um pouquinho para você ter um entendimento assim, real, e sair daqui hoje gigante. Josué e Calebe estavam entre os 12 espias que foram ver a terra prometida por Deus. E quando eles chegam lá, todos eles veem que a terra é muito boa, que a terra tem tudo aquilo que Deus falou que teria. Mas Deus omitiu uma coisa: Deus não falou que teria gigantes. Lembra que eu falei que Deus não conta todo o caminho? Ele diz que existe um destino, mas não conta todo o caminho, porque senão as pessoas desistem antes. Não precisava espiar a terra, Deus não mandou espiar a terra, mas Moisés quis espiar a terra. E eles foram, dos 12 espias, Josué, que está mencionado aqui, e Calebe, que está com 85 anos aqui, olharam, viram tudo como os outros viram, mas quando eles chegaram, disseram assim: a terra é boa, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai entregar a terra. Os outros 10 fizeram derreter o coração do povo, disseram assim: gente, vocês não têm ideia, tem muito gigante naquela terra, nós somos como gafanhotos diante dos olhos dele, nós vamos morrer tudo, não tem jeito. Aí você tem duas notícias: eu venho lá de fora, e mais uma pessoa vem lá de fora, mais umas 2, 3. Eu digo assim: gente, vamos embora, tem uns bichinhos ali fora, mas assim, nem se assuste, vamos passar, porque as outras 3 pessoas vêm dizer assim: gente, tem 3 leões lá fora, bravo, e nós vamos morrer tudo. Eu nem vou culpar você de dizer assim: não vou sair daqui não, o pastor está dizendo isso, mas é isso, é ele falando, os outros 3 estão falando ao contrário. Nós sempre vamos pela maioria, não é assim? Aquele dia, esse homem disse: nós podemos. Ele tinha 45 anos de idade. Ele disse: nós podemos, nós vamos vencer, nós vamos chegar, nós vamos entrar. Mas todo o povo ficou muito abalado com aquilo, e a Bíblia diz que todos voltaram para o deserto, por conta da incredulidade. Andaram mais 40 anos, sabe aquele negócio que quando você foge da instrução que Deus deu, você atrasa a tua bênção? Era para chegar no Marcola antes, mas você está dando toda a volta. Era para eles ter chegado antes, mas foram para o deserto de novo. Ali morreu todos os incrédulos. Sabe quem permaneceu ali? Josué e Calebe. Josué tinha todos uns 27, 25 anos nessa época, quando eles espiaram a terra. Agora, já tinha se passado 40 anos. Se passaram 40 anos, ele estava lá com os seus 60 e poucos. Josué agora era líder, Moisés tinha morrido, Josué era líder. Quando eles foram espiar a terra, Josué e Calebe, parceiro. Calebe com seus 45 anos, Josué com seus 20 e poucos. Foram juntos, voltaram juntos, disseram a mesma coisa: nós podemos, parceiro. Passou o tempo, 40 anos depois, Josué, que era o mais novo, agora é líder. Calebe, 85 anos, um ancião.
Eles voltam na terra para tomar posse. Os gigantes continuavam lá. Deixa eu dizer uma coisa para você que vai mudar a tua história. Não adianta você fugir de um problema que está diante de você para resolver, porque em algum momento você vai voltar diante do mesmo problema e vai ter que resolvê-lo. Então aproveite a sua força de agora, a sua fé de agora, e faça acontecer. Porque se você quiser dar mais uma volta no deserto, pode ser que você nunca volte ali. Há pessoas que mudaram de casamento, mudaram de cidade, mudaram de trabalho por causa de um problema, e de repente você percebeu que aquele problema te perseguiu. É uma outra pessoa com você e você tem o mesmo problema. Você está numa outra cidade e o problema está atrás de você. Você mudou de trabalho, mas alguém está fazendo a mesma coisa que faziam para ti lá atrás. A mesma. Por que isso está acontecendo? Porque você tem que enfrentar os seus gigantes e vencê-los. Pode andar no deserto por 40 anos, você vai voltar e vai ter que vencer. Josué e Caleb estão ali, e Caleb chega, olha a terra e diz assim: 40 anos atrás me foi prometida essa terra. Moisés disse: porque eu acreditei que essa terra ia ser minha, e eu estou vindo aqui pedir para você, porque agora eu tenho 85, mas eu estou tão forte quanto eu estava naquela época. Sabe o que é isso? É você ser renovado na sua fé. O tempo passou, não foi culpa dele, ele não teve culpa, ele permaneceu fiel, e a fé dele continuou acreditando: Deus vai me entregar essa terra é minha. Aí, pode ter o dobro de gigante aí, eu estou com o dobro da idade quase, mas vai acontecer na minha vida um milagre, porque foi Deus que prometeu para mim, então vai acontecer. A fé dele foi rejuvenescendo ele. E tem uma outra coisa junto com a fé aqui: a humildade desse homem. Quando ele foi, quem estava do lado dele? Josué, garotão Josué. Quem sabe Josué pedia para Caleb tudo: ô Caleb, e aí cara, como é que a gente faz assim? Meu, quanta instrução. Só que agora, 40 anos depois, quem é que era o líder? Josué. Caleb podia muito bem pensar assim, ó, espiar aí, cresceu, eu vi ele crescer, estava comigo, me pedia tudo. Agora ele é líder, eu vou chegar e já vou pegando a terra, né? Porque é minha mesmo, ele sabe disso. Ou ele podia chegar assim: Josué, vou lá pegar a terra, tá? É minha, tu lembra, né? Beleza? Só que ele sabia que aquele ali era o líder dele agora. Era líder dele. E por mais que ele tinha idade, e por mais que ele tinha uma promessa, e por mais que tudo, ele não deixou de seguir os protocolos corretos. O grande problema é nós acharmos que tem uma promessa de Deus na vida, vai acontecer, aleluia, não importa pastor, não importa igreja, não importa. Meu irmão, entra pelo caminho da humildade. Quem é teu líder? Se submeta, obedeça, pegue a instrução. Porque tem muita gente que assim: esse aqui é meu parceiro. Calma. Quando você entra pelo caminho correto, as coisas fluem na sua vida. Ele não saiu se atropelando para pegar aquilo que era dele, era dele. Ele foi pelo caminho correto e pediu com humildade para Josué. E a Bíblia vai dizer que então ele vai, eles sobem, eles botam o gigante para correr, e ele toma posse daquela terra. Um exemplo de humildade. Você tem que lutar por suas promessas. Samuel ungiu a Davi rei, mas ele ainda precisou lutar. O segredo é de que existem promessas para nós. Promessas. Para alcançar elas, fé e responsabilidade humana. Eu acredito, mas eu vou lutar. Porque se você achar que as coisas vão acontecer sem luta, você vai se frustrar como o povo de Israel e acabou morrendo no deserto. Pastor, mas o Senhor me prometeu de que eu vou chegar às nações, de que eu vou alcançar, de que eu vou prosperar. Se Ele prometeu, vai acontecer. Mas vai acontecer dentro do tempo de Deus,
relacionada à sua responsabilidade em acreditar, em lutar, em perdoar, em fazer as coisas corretas nesse caminho. Então não adianta apenas você conhecer cada uma das promessas de Deus, se você não tiver a responsabilidade de dizer não para o pecado todos os dias, de dizer não para a tua vontade todos os dias, de você se renunciar todos os dias, de você dizer: não, gente, o gigante está ali, e eu posso dar uma voltinha no deserto por 40 anos, ou eu posso dizer sim: o Senhor é comigo, eu vou enfrentar esse gigante. Mas antes de enfrentar esse gigante, eu vou pedir oração. Antes de enfrentar esse gigante, eu vou pedir autorização. Antes de enfrentar esse gigante, eu vou dizer assim: líder, ou dependendo da situação, Deus, eu estou indo, vai comigo, Senhor. Eu não quero ir sozinho achando de que porque eu tenho uma promessa eu sou indestrutível. Não, eu preciso que tu vá comigo, eu preciso que tu me ajude, eu preciso que tu me dê a instrução correta para vencer essa batalha. Eu sei que eu estou falando para um plenário aqui, estou falando para muitas pessoas que têm promessas de Deus que ainda não se cumpriram na sua vida, que vão se cumprir, sim, vão se cumprir, mas talvez você tenha atrasado elas pensando que já deveriam ter se cumprido. Você já desanimou de acreditar, talvez você ficou esperando simplesmente passivo que as coisas acontecessem. Mas a palavra dessa manhã veio para dizer para você de que apesar das promessas existirem, existe uma responsabilidade sua de fazer as coisas corretamente, porque se você continuar na vida de pecado, numa vida fora da instrução de Deus, essas promessas vão morrer no útero. Para elas nascerem, é necessário que você alinhe a sua vida, e às vezes o tempo de Deus, o tempo que está acontecendo, é o tempo de você amadurecer, para entender como lidar com isso. Há muitas vezes que você está diante de uma terra, e Deus diz: entra, e você tem medo, faça, e você tem medo, você vai atrasar. Se você tem uma instrução de Deus, vai, mas se Deus não deu instrução ainda, se Deus ainda não falou para avançar, talvez seja o tempo que Ele está dizendo para você rodear a terra, assim como Deus falou antes deles entrarem em Jericó: ei, não vão chegando entrando não, vocês dão 7 voltas ao redor, e no último dia, mais umas 7 voltas, sabe por quê? Porque eu vou fazer essa muralha cair diante de você, e você vai entrar. Aleluia, coloque-se de pé por gentileza. Aleluia. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério,
dessa obra com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.